Olá, pessoal, estamos aqui novamente no Justiça de Salto Alto. Nosso movimento, com muita honra, recebe hoje, novamente, a doutora Juliana Puccini, delegada da Polícia Civil de São Paulo, aposentada, com experiência aqui de mais de 26 anos, vai contribuir conosco a pedidos, e eu sempre falo isso porque a entrevista dela é uma das mais visualizadas, outras tantas também com muita importância, mas talvez a doutora Juliana fale de uma forma um pouco mais coloquial, e o assunto interessa porque a experiência dela da frente da delegacia, né, doutora? Boa noite, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. E eu sempre falo dessa situação do pedido, porque nós fazemos aqui entrevistas com pessoas sempre importantes, juízes, médicos, delegados, e cada um tem uma história e uma contribuição para o nosso movimento. Por que eu trago a doutora Seba? Além de ser uma grande amiga, claro, mas tenho outros amigos, e ela, assim, você tem o pedido do público no sentido desse primeiro enfrentamento, né? Você também participa como ativista, e desse primeiro atendimento à vítima, e da questão que nós vamos falar hoje, que é o que divulgamos, da análise que vamos fazer da Lei Maria da Penha na prática, até porque tivemos, né, a própria Maria da Penha fazendo essa análise recentemente, e eu queria que a doutora primeiro, obviamente, né, se apresentasse novamente para quem não viu a entrevista anterior, e depois entraríamos no tema já falando dessa situação colocada pela própria Maria da Penha e sobre a lei na prática, que é as nossas dificuldades que nós temos ainda na atuação, né, doutora? Muito obrigada sempre, mais uma vez. Imagina, doutora Rose, é um prazer estar aqui contigo, aqui com os amigos da Justiça de Salto Alto. Para mim é um prazer enorme. Nós travamos uma amizade muito grande. Eu brinco e falo que a doutora Rose foi um dos meus melhores presentes de 2020 e continua sendo um dos meus melhores presentes de 2021. É um prazer enorme estar aqui. Eu fui delegada de polícia junto ao Estado de São Paulo durante 26 anos e 10 meses, como eu brinco, e eu pedi aposentadoria, e agora, dia 4 de março, nós vamos completar um ano de aposentada, mas continuamos na parte do ativismo, na parte do enfrentamento à violência contra a mulher, criança, adolescente e idoso, porque foi uma coisa que me dediquei a vida inteira. Eu tive 8 anos à frente de uma única delegacia de São José dos Campos, e fora isso, todos os municípios que eu trabalhava, praticamente a maioria, eu fui o único delegado de polícia que tinha no município, então eu vivi essa questão da violência doméstica muito de perto. Sim. A análise até que eu falei, doutora, da Maria da Penha, ela mesma fez uma análise, e nós sabemos as dificuldades que nós temos na prática, né? Nós vamos pontuar aqui, mas até aquele primeiro atendimento, eu mesma no movimento, tem mulheres que chegam à delegacia, eu entrevistei aqui na semana passada também a Ada Ângela, que ela é inspetora de polícia, e ela também coadunou comigo desta opinião. É muito difícil, assim, quando se tem ainda em delegacias um pouco mais do interior, afastadas, e eu queria que a doutora falasse desse primeiro atendimento e dessa dificuldade que ainda temos em relação às delegacias no Brasil para efetuar esse registro. Sim. Então, doutora, a questão é a seguinte, é o que eu falo, todo profissional que vai trabalhar com a questão do enfrentamento da violência tem que ser não só o policial, como o advogado, o promotor, o juiz, o defensor público, até mesmo os psicólogos, os terapeutas, os assistentes sociais, eles têm que ter um olhar diferenciado, porque a violência doméstica é uma violência diferenciada, e você tem que ter um olhar diferenciado. O que acontece? Nos grandes centros, nas capitais, nós temos as delegacias de defesa da mulher, certo? Mas em cidades mais afastadas, em cidades do interior, não se tem essa delegacia. E até a própria Maria da Penha, numa das entrevistas que eu li dela, ela fala que a aplicação da lei não é a mesma no país inteiro. A lei é uma só, deveria ser aplicada da mesma forma no país inteiro, mas não é. E ela fala que a conduta machista e a dificuldade maior dessa aplicação da lei é justamente nas regiões do Nordeste do país. Ela fala isso, onde nós sabemos que o machismo tem o coronelismo, o machismo é muito mais acentuado. Sim. Então, nós sabemos que essa região deve ser muito mais difícil. Eu até brinco, eu falo que no estado de São Paulo, eu trabalhei em municípios de 5 mil habitantes. Aqui perto, Silveiras, Lavrinhas, eram municípios pequenos. E assim mesmo, você já via que as mulheres tinham uma certa dificuldade. Agora, imagina nos sertões do nosso Nordeste como é que é a situação. Que muitas vezes nem se tem delegado, muitas vezes em algumas regiões do país é algum policial militar que toma conta da delegacia, nós sabemos disso. Sim. Tá? Infelizmente tem isso. Então,
muitas vezes a mulher, quando ela vai a uma delegacia que não é da mulher, ela já sente, há uma dificuldade. Sim. Tá? E isso eu acho que tem que ser assim, tem que ser uma coisa que tem que ser pensada a nível governamental, para que haja uma capacitação desses profissionais para esse tipo de atendimento. Porque às vezes isso ocorre, muitas vezes, que a pessoa vai numa delegacia, e uma delegacia comum, que não é da mulher, registrar um crime, e a pessoa fala. Ela vai se expor, o atendente, o policial, olha, não é aqui, a senhora vai na delegacia da mulher. Está errado. Porque o primeiro atendimento, até tem normas, tem portarias no estado de São Paulo, na época que eu atuava, tinha portarias dizendo que ao local que a pessoa se apresenta para fazer a ocorrência, ela tem que ser atendida. Depois pode até ser encaminhado para a delegacia de defesa da mulher, mas a pessoa tem que ser atendida no local. Sim. Então, tem que haver essa capacitação para que essas pessoas entendam que elas têm que fazer o primeiro bom acolhimento corretamente. E eu já e quando a pessoa se sentir de alguma forma desprestigiada ou ela sentir que ela não foi bem atendida, tem a corregedoria da Polícia Civil que ela pode fazer a reclamação dela. Sim, eu sempre é muito importante, doutora, falar da questão do patriarcado, que a gente sempre fala, dessa questão cultural do machismo, e nós achamos o machismo presente ainda em todos os lugares, no judiciário, na promotoria, nas delegacias, e até na própria sociedade. Muito forte. Sim, e a doutora falou do Nordeste, mas é importante pontuar, e eu tenho essa experiência, por exemplo, do Sul e do Sudeste, que nestes casos as pessoas pensam que o agressor, e eu gosto sempre de falar desse horário diferenciado que a doutora pontuou, e também da questão do status e da parte profissional. Por quê? Isso pode acontecer com qualquer nível econômico, social, profissão, e tende-se a achar que o agressor é só aquele que está na comunidade ou que tem um nível um pouco mais pobre, vamos dizer assim, uma situação econômica pior, né? Piorada. Menos favorecida, vamos assim dizer. Exatamente, menos favorecida. Quando vai se fazer um registro e a mulher é a mulher de um advogado, até de promotores, de médicos, de dentistas, de arquitetos, de engenheiros, a tendência, principalmente em cidades menores, onde o cara é um profissional, muitas vezes renomado, a tendência é de querer abafar aquilo de uma forma assim, não dá muita ênfase. Ou, mas aquilo vai acabar dessa forma mesmo, daqui a pouco eles se acertam, e não se dá a devida importância. Graças a Deus isso está se modificando, já foi pior, mas ainda existe essa visão. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho disso, dessas cidades um pouco mais do interior, quando a gente fala assim, bom, o juiz joga futebol junto com o promotor, com o médico da cidade e com o que manda ali. Eu estou falando para você entender exatamente o que eu quero perguntar. Eu entendi. Assim, quando a pessoa que é o agressor é uma pessoa de poder econômico, político, e há uma violência institucional, daí já configuraria, eu acho, uma violência institucional, de querer abafar o caso. Isso. Bom, comigo isso nunca aconteceu, tá? Isso eu posso garantir. Pelo contrário, eu era o terror. Quando a ocorrência caía no meu colo, o pessoal falava, olha, nem tente conversar que você vai sair preso da delegacia. Sim. Eu nunca recebi Tinha que ser pior mesmo. Tem que ser pior, porque eles têm conhecimento, né? Tem que ser pior. Né? Eu era considerado o terror, sabe? As pessoas até fantasiavam, falavam que eu saía gritando com todo mundo, e não, eu sempre me impus, não preciso gritar, eu só levantar da cadeira que o povo fica pianinho na hora. Mas o que acontece? Eu nunca tive esse problema. Assim, eu nunca recebi pedidos para abafar casos ou não. Na verdade, não seria o abafar, porque isso hoje não pode mais. Mas eu digo assim, a vontade... de andar mais o processo, não falar, aquilo ali é mulher de engenheiro, daqui a pouco não dá em nada. Tem-se a visão de que é importante somente aquele que acha que pode matar, somente aquele que está ali na comunidade. Nós temos agora até um caso recente no Rio, onde uma juíza foi esfaqueada na frente das suas filhas. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer, né? Tipo, independe do cargo, independe da consciência, e no caso dela, ela foi, como muitas mães fazem, atender um pedido das filhas, né? Ela foi atender o pedido das filhas, ela não...
Vamos falar, ela não quis fazer a denúncia porque ela foi quem deu o pedido das filhas, e nós tivemos uma juíza esfaqueada, nós tivemos agora recentemente aqui em São Paulo uma pessoa de classe razoável, de classe média para classe alta, que foi morta pelo companheiro porque ela era palmeirense, ele era corintiano e ela estava comemorando que o Palmeiras ganhou. Acho que foi Libertadores, se não me falha a memória. Então, são tipos de coisas absurdas. E a violência, doutora, que eu sempre bato, acontece em todas as camadas sociais. Sim. Em todas as classes sociais nós temos a violência. Só que nas classes mais favorecidas, o que acontece? As pessoas fazem acordos, infelizmente fazem acordos milionários, preferem uma separação milionária, e fazem mesmo. Fazem acordos milionários para tentar abafar. E pensa-se muito na questão quando as pessoas são mais favorecidas, assim, a questão do escândalo. O que pesa muito é o escândalo. Se eu já recebi vítimas mais favorecidas, que as pessoas às vezes vinham conversar comigo, elas pediam, olha, posso conversar com você? E vamos lá na delegacia. Muitas vezes elas falavam assim, olha, porque ao lado da minha delegacia tinha um France Café. Então eu falava, você não quer ir lá no France Café comigo, tomar um cafezinho? Bom, falei, vamos, eu dou um pulo do lado da delegacia. E nem queriam ir à delegacia, iam conversar no outro local e expor uma situação. E sempre começava com a tradicional frase, olha, eu tenho uma amiga, falava, ó, parou, eu sei que não é amiga, é você, vamos conversar. Falava, Juliana, mas como é que eu vou fazer, doutora, como é que eu vou fazer? Isso vai... Não, a imprensa não tem acesso, porque eu era muito criteriosa com relação à imprensa, eu era bastante criteriosa, eu sempre protegi ao máximo, tanto o autor e principalmente a vítima, minha proteção para a vítima era total, sabe? Então eu falava, não tem perigo, e muitas vezes eu incentivei as pessoas a fazerem esse tipo de denúncia. Tinha denúncia de abuso sexual de avós da alta sociedade com relação a netas. Sim. Você imagina como é que fica a situação desse filho que tem que fazer a denúncia contra o próprio pai. Então, são situações que eu sempre incentivava as pessoas a fazer denúncia. Agora, que tem casos que começa assim mesmo, quando a pessoa vai fazer a denúncia, e é caso que eu falo para a doutora, tem que ir na corregedoria denunciar. A caso que a pessoa vai fazer denúncia, a pessoa chega e fala, olha, mas você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Você está com a cabeça cheia? Pensa mais um pouco, olha os seus filhos, o que vai acontecer com os seus filhos? O que a sua família vai dizer? E eu penso que a família ou qualquer outra pessoa não tem que dizer nada, porque a dor é sua. Ninguém tem que dizer nada, porque a dor é sua. Tem que acolher, né? Não criticar. Se critica, não é família, ou deixa de ser. Né? Não, exatamente. Mas tem essa conduta. Sim, tem o caso, doutora, que é o outro extremo, que tem aquela mulher que tem dificuldade financeira, que ela realmente tem uma dependência econômica, que a gente até já falou de ter um valor para aquela, ou um abrigo próprio, um lugar prévio, quando ela faz a denúncia para ela ir com os filhos, porque não adianta afastar muitas vezes o agressor desse lar, né? E imediatamente ela vai voltar para casa, ou ela não tem o que dar de comida para essas crianças. Comer para os filhos. E ela pensa muito, principalmente quando tem filhos, nessa situação econômica. Mas nós temos o outro lado, que é aquilo ligado ao status, ao escândalo que a doutora acabou de falar, que nós temos a denominação que é a síndrome da gaiola de ouro. Ou seja, a mulher suporta tudo por uma situação de aparência. A família, aparentemente, nas redes sociais é perfeita, e nós vemos que a maior Vida de princesa, né? A maior parte da vítima, a maioria, né, das vítimas de feminicídio, elas nas redes sociais eram as mais felizes, né? Família Doriana, família perfeita. Tem família Margarina que a gente fala. Inclusive... Margarina, Desculpa, eu acabei falando o nome da marca. Propaganda. Desculpa. Publicada pelo próprio agressor. E que depois, em seguida, infelizmente, vem uma violência muito forte, ou a fatalidade, que é o feminicídio, ou muitas vezes tentativas. Né? Quando você pega as fotos, é um casal lindo, o casal feliz, aquela situação, e, infelizmente, internamente, que eu acho que é o maior tabu, o maior paradigma a ser quebrado, é essa situação da diferença, do que se vende, do que se aparenta e do que se vive. É a realidade realmente, né? É como se você tivesse que suportar
uma crueldade, uma situação, para viver aquela vida de aparência, aquele ideal de família que você gostaria de vender. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho disso. É claro que isso começou a vir mais à tona agora, né? Que tudo que agora todo mundo é relacionamento abusivo. Não, sempre foi. Só que agora as pessoas denunciam mais. Assim, na sua época, existia muito isso em relação à parte da sociedade, aquela questão mais socialite do local? Tinha. Doutora, a gente via vários casos desses, tá? Que na época que eu atuava, as redes sociais não eram tão intensas, Sim, tá? Sim. Não tinha o Orkut, Orkut, Então, mas MSN para trocar mensagens. MSN, etc. O famoso ICQ, etc. Daí, mas o que acontece? Nas redes sociais não eram tão intensas como era hoje. Mas você sempre via assim, que as pessoas faziam questão de expor assim, casamentos de 20, 30, 40 anos, faziam aquelas festas de 50 anos de casado, de 25 anos de casado, saía nas colunas. Eu sou da época das colunas sociais, aqueles casais que saíam das colunas sociais. Tinha um jornal lá em São José chamado Vale Paraibano, então tinha as colunas sociais, então você via aquela família perfeita, que fulano foi viajar com o marido para tal lugar, fulano foi passar férias não sei aonde. Só que, como eu trabalhava na delegacia da mulher, e eu sempre assim, como a doutora falou, eu sempre tive uma maneira meio coloquial, eu era assim, eu tratava as pessoas não com muita cerimônia, eu era muito assim, eu tratava as pessoas com uma liberdade. Então, as coisas sempre chegavam, as notícias sempre chegavam aos meus ouvidos. E eu participava muito da sociedade. Então, às vezes, você ia no círculo social e você escutava algumas pessoas falando assim, não, mas tá vendo aquilo ali? Aquilo ali não é o que acontece. Ela apanha do marido. O marido... É família de fachada, né? Que a gente fala. Família de fachada. O marido tem um monte de outros relacionamentos. Ela tem sérios problemas. Ela usa depressivos por causa do marido. Eu falava, gente, essa mulher está vivendo um relacionamento abusivo. Não, Juliana, mas ele não bate nela, doutor. Peraí, ele não precisa bater para chegar nisso. Sim. Além, doutora, daquelas famosas desculpas que a gente recebe na delegacia, porque as pessoas elas tentam mascarar. Isso. Então, a pessoa chega toda estourada, o que aconteceu? Eu estava pegando um pote de biscoito no armário, a cadeira caiu, eu caí no chão. A porta do armário bateu no meu rosto. Isso pode custar a vida, né, doutora? Pode custar a vida. Isso vai custar a vida, porque as pessoas elas mascaram, e tem a questão que o agressor, ele fala, depois que ele bate, ele volta e pede perdão e fala que vai mudar. Olha, doutor, eu tinha vários casos e não muda. O que ele vai? Ele vai mudar assim? Ele vai para um grau maior de agressão ou vai acabar matando essa mulher? É verdade, a gente sempre fala, as desculpas sem mudança de comportamento é manipulação. E nada mais é do que isso, Sim. a manipulação. É uma manipulação para ele conseguir chegar até o ápice, que é o feminicídio, que nós temos hoje. Tá? Então, e o que acontece? Eu tinha, assim, eu às vezes eu até falava com os meus funcionários falavam, doutora, a senhora tem bola de cristal, não é possível. A mulher às vezes vinha conversar comigo, falava assim, olha, doutor, ele resolveu voltar. Eu falava, filha, você vai voltar aqui daqui a 15 dias com uma nova agressão. Não, a senhora está jogando uruca, a senhora está jogando azar. Falei, doutora, às vezes não dava 15 dias. A mulher chegava novamente lesionada. E eu falava, nós vamos fazer, porque é o que eu falo, eu dou todas as alternativas, mas quem tem que escolher é a vítima. Claro. A vítima é que tem que se identificar que ela está nesse comportamento abusivo, e como a própria Maria da Penha fala, a maioria não se identifica no comportamento, no relacionamento abusivo. Por quê? Porque as pessoas, é só quando mata ou fere, mas quando ofende, quando há a violação ao patrimônio, que nós já vimos na outra entrevista que nós falamos com a senhora. E a principal, a violência psicológica, que é a mais grave para mim, porque é que mina a vida da pessoa, a pessoa, ele suga a alma da pessoa, parodiando a doutora, ele suga a alma da pessoa, ele suga a alma da pessoa, ele transforma, porque ele casou com uma pessoa, mas ele não quer aquela pessoa, ele transforma a mulher. Ele começa a falar do cabelo, começa a controlar a cor do esmalte, a roupa, o decote, os amigos, às vezes até o que comer. Exatamente. Eu estava conversando com uma amiga agora recentemente, que ela falou sobre isso, ela falou casos, a gente até vai fazer irei fazer uma live
com ela, e depois até, conforme for, eu indico ela para conversar com a senhora também. Ela fala, ela é uma professora que ela fala sobre a ditadura da beleza, através dos tempos. E eu só não vou entrar ainda, tá? Se quiser, senão vai pegar o assunto da nossa live. Mas o que ela fala? Ela fala que ela tem casos que o marido, de classe alta, que o marido esvaziava a despensa para a mulher não comer, porque ele queria que ela emagrecesse de qualquer jeito. Não, fazia a mulher tomar cibutamina por conta da mulher ir parar no hospital. Eu já vi mulheres que ela tinha, assim, cabelos negros, por exemplo, ela é morena, e o cara pedia para ela pintar o cabelo de loura, exigia, e vice-versa. E aí ela dizia assim, não, é porque ele teve uma namorada que ele nunca esqueceu e que tinha o cabelo desse jeito. Ou seja, já era um bom motivo para ela ir embora, né? Porque já estava... Aí já era para ter o estalo e cair fora. Mas é que acontece que a pessoa parece não enxergar, né, doutora? Parece não enxerga. O despertar, a gente sempre fala aqui, é de dentro para fora, é o reconhecimento. E às vezes a pessoa realmente está num relacionamento abusivo e ela justifica, aliás, na maioria das vezes. Ela tem vários periféricos ali e acaba justificando. O que a gente tem de dificuldade também na Lei Maria da Penha, que eu vejo, é a questão que envolve as crianças, e a gente sempre fala aqui que seria ideal, e já falei assim aqui com juízes também, juízas, magistradas que também atuarem em outras áreas e falam, como a gente coloca sempre, desse olhar diferenciado para a violência doméstica e para o direito de família, da vara híbrida, que talvez fosse interessante ter essa sintonia entre a medida protetiva deferida na violência doméstica e também a questão da decisão que envolve os filhos, que eles acabam sofrendo, não só quando tem o feminicídio, mas também que a gente fala, e a doutora já falou, sobre as vítimas invisíveis, e realmente é isso. O que a doutora fala? São as vítimas invisíveis. Sobre isso. São as vítimas invisíveis, exatamente, doutora, da violência doméstica, até um termo que a própria Maria da Penha fala, tá? Que são as vítimas invisíveis. Vara híbrida, só para o pessoal que não sabe, pelo que a doutora já me explicou, seria a vara da violência doméstica com a vara de família numa vara só. Para evitar, por exemplo... Até com alimentos, etc. Imagina como seria bom se chegasse lá, deferisse a medida protetiva e também já deferisse... Já saísse separação, divórcio. Alimentos provisórios, porque essa mãe não ia ficar sem sustento com essas crianças, né? Também a situação, até o divórcio já é decretado, se ela, assim, com um processo menor hoje, mas ela já pode pedir o divórcio quando ela é agredida, por exemplo, no caso de violência doméstica. Sim. Mas antes era ainda complicado, né? Tinha toda uma contestação que, graças a Deus, em 2010 é um direito potestativo e ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas ainda assim é um processo com dificuldades pelos bens, pelos filhos, pela Exatamente. É todo complexo, né, doutora? Muito complexo. E seria melhor que isso fosse resolvido por um juiz só, porque seria a mesma linha de raciocínio para todos os casos e não teria perigo de sentenças contraditórias. Até possibilidade jurídica, porque a mãe vai lá, pede uma medida protetiva, afasta o cara do lar, mas ela fica com aquelas duas crianças, aí ela tem que entrar com alimentos, ou ela tem que entrar com o divórcio, tudo junto ali, pedindo. É uma situação muito complicada para uma mãe que já está em estado debilitado de um relacionamento abusivo. Ela tem que continuar lutando. Isso é triste. Né? Então, seria interessante fazer um acolhimento só nessa vara híbrida. Com relação à questão das vítimas invisíveis da violência, é o que eu falo. A violência não é só marido e mulher. A violência vai envolver, geralmente, a sogra ou o sogro que mora junto, vai envolver, às vezes tem uma cunhada que mora junto e vai envolver os filhos. E os filhos são as vítimas invisíveis da violência, porque as crianças vão crescer naquele ambiente, vão se sentir desestruturadas, vão perder a referência materna e paterna, tá? O lugar que elas deveriam se sentir acolhidas, que é na família, elas vão ver uma cena de violência e muitas vezes elas também são vítimas de violência, tá? Elas vão se envolver no quê? Nos furtos, na prostituição, nas drogas. Hoje vão se tornar os infratores de hoje e os marginais de amanhã. Então, e as crianças, elas sofrem um processo também de afirmação de que aquele comportamento é um comportamento normal. Então, aquelas crianças vão viver achando que aquele comportamento é um comportamento normal e vão reproduzir aquilo nas famílias dela. Os meninos agredindo as esposas e as meninas apanhando quietas porque elas sentem que elas foram acostumadas vendo aquilo, a mãe apanhando, a avó apanhando, e acham que aquilo é normal. Então, é isso que tem que se romper. Porque essas crianças têm que ser protegidas, porque senão elas vão reproduzir esse ciclo.
E é isso que tem que se romper. E outra coisa, doutora, além da lavagem cerebral que se faz à criança, a famosa alienação parental. E Perfeito. muitas vezes nós temos o caso, por exemplo, que o agressor ele mata a mãe e a filha, ou a criança, vai ficar com a avó paterna. A senhora acha que essa avó paterna vai falar mal do filho para a criança? Não vai. Ela vai sempre denegrir a imagem da mãe. Vai dizer que o filho matou porque a mulher mereceu, que a mulher era briguenta, qualquer coisa que a criança faça de errado vai falar que puxou pela mãe. Sim, na verdade, doutora, não precisa nem morrer, porque as que são Não precisa nem morrer. por violência doméstica, o que a gente vê hoje? A lei de alienação parental, muito embora ela tenha sido criada por um motivo bom, ela nem sempre é bem utilizada. Então, ela tem sido muito usada contra as mães, em relação a separações, divórcio, uma litigância abusiva, quando que, na verdade, normalmente, quem pratica alienação parental é o agressor. É o agressor. É o agressor. Porque, na verdade, é o que a doutora falou. Ele vai tentar transformar aquela situação que ele sabe que está errado, ao inverso. Ele na vítima. Ele vai culpar a mulher e vai... É que é muito complicado, porque ela não tem que escolher entre pai e mãe, ainda que ele seja agressor, óbvio, mas ela vive aquilo e nenhuma criança pode ser feliz vendo a mãe sendo massacrada, né? E não vai ser uma criança saudável. Ser excluída também, né? Então, isso tem que ser revisto e tem que ser visto pelo judiciário de uma outra forma, porque virou uma litigância abusiva. O cara, na verdade, vai distribuir uma série de coisas apenas para amedrontar essa mãe, entra muitas vezes com pedidos de guarda, entra para poder tentar uma situação, para tentar acuar ela até numa situação de violência doméstica, né? E quando envolve os filhos, nós sabemos que as mulheres tendem a agradar, como foi o caso da juíza. Ela atendeu o pedido das filhas, principalmente ela, que tinha como se diz, uma visão mais... Não, a ciência da garantia para aquele cara da ampla defesa, toda uma situação ali de ser garantista mesmo, né? Ela quis dar isso ao pai das filhas e acabou pagando com a vida. Então, é para a gente... Com a vida dela. Que é para a vida, e essas crianças perderam pai e mãe, na verdade, né? Porque a cabeça delas vão ficar bem confusas, né? Porque o pai matar a mãe naquela situação com requinte de crueldade na frente delas, não precisa mais nada. É um absurdo. Nada. E tem pais matando as mães todos os dias, psicologicamente, né? Na cabeça daquela... Né? Tem mães que praticam? Claro. Tem mães narcisistas? Tem. Não vamos aqui falar que não existe. Mas como nós estamos falando aqui do caso da violência contra a mulher, claro, nós estamos falando a questão do agressor contra a mulher. Mas não quer dizer que haja mães narcisistas, que não haja... E há muitas mães. E há muitas mulheres que também são agressivas. Tem muitas mulheres que elas são autoras da agressão dos maridos. E tem muitas mulheres que agridem os maridos também, vamos ser sinceros, estou falando pontualmente, é a minoria, mas também tem a situação das mulheres, e isso nos irrita, nós que somos ativistas, das mulheres que usam a Lei Maria da Penha de forma... Por vingança. Exatamente, por vingança ou de uma forma equivocada, e aí fragiliza quem realmente... A lei. Exato, fragiliza a lei e a aplicação da lei, né? Eu queria que a doutora falasse sobre isso. Quando a doutora atuava, tinha muitos casos que a doutora pensava, fazia o registro ali, acolhia, claro, mas depois percebia. É claro que a doutora não acompanha o processo, óbvio, né? Pega só aquele primeiro atendimento. Mas a doutora, por ser uma cidade menor, acaba tendo o termômetro das situações. E aí acaba vendo que aquilo não era exatamente assim, e as inocentes, as que realmente precisam do fervor da lei, acabam sendo fragilizadas e prejudicadas. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu acho isso muito importante, porque eu falo o seguinte, a Lei Maria da Penha é uma lei boa, é uma lei excelente, é considerada uma das 3 melhores leis do mundo em relação a enfrentamentos da violência doméstica. Tem muitas coisas que têm que ser implementadas na lei? Tem, mas é que a própria Maria da Penha ela fala que o problema é o seguinte, que os 4 pilares, que seria a casa-abrigo, que seria o juizado, que seria o centro de referência da mulher, que seria a delegacia, tem os grandes centros. Precisava-se ter também nas regiões mais afastadas. E ela fala também o seguinte, que a questão, depois eu vou conversar com a senhora, a questão também de mudar a cultura e mudar a parte educacional. Mas voltando a essa questão que a senhora falou, quando a mulher vai na delegacia, eu falo para ela, olha, isso que aconteceu é realmente,
parto do pressuposto que aquilo é verdade. Mas eu sempre frisava muito. Porque se eu julgar, eu vou estar tendo uma mulher machista. Então, eu tenho que acolher a mulher, eu tenho que partir do pressuposto que aquilo é verdadeiro. Não, mas o que acontece? Várias vezes, durante o processo, ou vinha testemunha comprovando o contrário, ou a própria mulher acabava caindo em contradição. Falava, olha, doutora, na verdade não aconteceu desse jeito, mas eu já não aguentava mais o relacionamento, ele me traiu, eu queria dar um susto, um famoso susto na pessoa. Então, eu falava, olha, então só te avisando, nós vamos tomar suas declarações e você já vai sair daqui com uma denunciação caluniosa. Sim. Ou você já vai sair daqui com uma denunciação caluniosa. Tá? Por quê? A lei é para ser aplicada em casos efetivamente que ocorrem. Porque tem gente que não é caso, mas a pessoa força uma situação, muitas vezes até porque ela quer terminar o relacionamento, mas tem medo do julgamento da sociedade, então ela prefere sair como vítima e colocar ele como agressor, porque daí ela teria uma justificativa para aquela separação. Não é sempre, é uma minoria, mas isso acontece, doutora. Elas usam a lei para afastar ele de casa e depois você vê que não é bem aquilo. Sim. Não, daí o que acontece? A lei passa a sofrer uma série de críticas de toda a sociedade e depois quem realmente precisa da lei já vai ser vista com aqueles olhos diferentes. E importante também agora, como a doutora apontou, a denunciação caluniosa, também é importante aqui a gente dizer que há uma diferença entre a denunciação caluniosa da pessoa que fez de má fé, propositadamente, sabendo que a pessoa era inocente e acusou de um crime que sabidamente ela não cometeu. E há a diferença da pessoa que pede a apuração, principalmente quando envolve crianças, pede a apuração dos fatos de uma situação que realmente há indícios fortes e isso pede-se apuração por obrigação. E aí é uma situação diferenciada. Por quê? Porque nem sempre, doutora, nós sabemos que no judiciário há o jargão in dubio pro réu, né? Na dúvida, em favor do réu. Nem sempre, quando se chega lá na frente, em muitos casos que são difíceis comprovações, nós sabemos que lá na frente o réu pode ser absolvido. Isso não quer dizer necessariamente e absolutamente que foi uma denunciação caluniosa. Não. É importante destacar isso, porque senão todo mundo que foi absolvido lá no final, ou que foi arquivado, etc., vai querer uma denunciação caluniosa. A denunciação caluniosa tem que ficar comprovado que a pessoa agiu, e que sabidamente, propositadamente, né, tinha ciência de que aquilo não era daquela forma e fez por algum outro motivo, vingança, sei lá o quê. E não uma apuração de fatos e indícios concretos, dos quais ela tinha obrigação também, para não responder em conjunto, de pedir a apuração. Apuração. Isso, né? Exatamente isso. Porque, veja bem, às vezes, quando a pessoa é absolvida, ela pode ser absolvida por uma série de coisas, uma série de motivos, inclusive por insuficiência de provas. Porque, às vezes, houve o fato, houve a agressão, mas não se tem provas. Mas houve a denúncia e nós apuramos. Quando se arquiva por essas circunstâncias, porque havia suspeita, foi se apurar e não conseguiu se chegar à materialidade, não é denunciação. Denunciação caluniosa é quando a pessoa sabe que a pessoa é inocente e acusa ela com a certeza que ela não cometeu aquele crime, mas acusa, cria uma situação falsa para acusar. Divulga, né, doutora? E até divulga. Porque muitas vezes, quando é sabidamente assim, e é uma denunciação caluniosa mesmo, ela divulga porque o intuito dela é alcançar, por exemplo, uma mídia para destruir o status da pessoa, para destruir... Exatamente. E aí ela já alcançou, ainda que lá na frente não chegue a lugar nenhum. Normalmente, quem quer apuração não sai divulgando de forma gratuita, a não ser que haja um motivo, realmente, uma situação que envolva e que peça isso, né? Exatamente. Eu tive um caso, doutora, que eu nunca esqueço, que a mãe acusou o companheiro do estupro das duas crianças. Uhum. Foi feito flagrante nele. E 2 dias depois ela chegou e falou para mim que era mentira. Eu chamei as crianças confirmaram para mim que era mentira. Ela fez isso para se vingar do companheiro. Ela colocou um cara na cadeia sobre a acusação de estupro. A senhora sabe que todo mundo tem uma noção como um estuprador
é recebido numa cadeia, Isso é tá? grave. Apesar que fica no pote, como a gente fala, a gente fica desculpa, pote é o termo policial. Fica no pote, fica num local especial, fica separado dos demais presos, mas Deus me livre e guarde, acontece uma rebelião, primeiro que roda Sim, são eles. Então, o que acontece? Ela me coloca um indivíduo numa situação dessa, por vingança, para dar um susto na pessoa. Não preciso dizer, pessoal, imediatamente a gente oficiou o juiz e ela saiu indiciada. Ela saiu indiciada da minha sala. Na verdade, nós defendemos, eu sempre costumo dizer, claro que nós defendemos o gênero mulher, justamente toda a vida. É o que é mais frágil, é o que mais acontece, e ninguém morre por feminismo, mas tem muita gente que morre por machismo, né? Então a gente tem que defender realmente. Agora, é claro que aqui também ninguém vai defender o que não é justo e o que está errado. Então, exatamente, é muito importante clarear isso. Como, já fazendo um gancho, é importante o que a doutora ia falar da educação da menina, da educação do menino, para evitarmos futuras vítimas e futuros agressores. Isso já começa realmente em tenra idade, onde se ensina que a menina tem que brincar de casinha, suportar tudo, e só ela arrumar a casa, e graças a Deus isso está mudando também, e o menino tem que ser violento, tem que ser agressivo, quanto mais ele for, mais masculinidade ele tem. Então, tem que parar com esses paradigmas, né? Tem que se romper isso, justamente para a gente ter uma sociedade mais sadia. E eu queria que a doutora falasse, essa própria Maria da Penha falou, e eu queria que a doutora falasse... Ela também falou sobre isso. Sim. Então, ela falou sobre isso, e é uma coisa que eu sempre, até nessas entrevistas dela, ainda brinquei e falei assim, gente, eu tenho, acho que, transmissão de pensamento com a ideologia da Maria da Penha, porque várias coisas que ela falou é tudo que eu sempre preguei. Antes da Lei Maria da Penha, eu prego isso desde 2001, quer dizer, bem antes da Lei da Maria da Penha. Mas eu tenho a mesma linha de raciocínio dela. O que acontece? A questão da violência, doutora, é uma questão que está arraigada na cultura. Não adianta, a cultura é essa. A menina pode brincar disso, o menino pode brincar daquilo, não pode misturar, menina não tem acesso a brincadeiras de meninos. Até ela dá exemplo que nas escolas também, às vezes, os meninos podem, porque creio que os professores seguram as meninas em sala para arrumar a sala para a aula seguinte. A mesma coisa na família. A mãe deixa o menino brincar e fala para a filha, vem aqui me ajudar a lavar a louça, arrumar a cama. Está errado. É uma questão de cultura machista. Por quê? Homens e mulheres têm os mesmos direitos e obrigações. Qual que é o problema do menino? O menino vai deixar de ser mais másculo se ele estender uma cama, lavar uma louça? Não, e lá a menina vai se cobrar que ele ajude a esposa a cuidar dos filhos e da Exatamente. Então... Exatamente. O que acontece? Mas não, porque na nossa sociedade, isso eu li bastante, o homem é considerado no público, a obrigação do homem é o lado público e a obrigação da mulher é o lado privado. O provedor. Da família. O provedor, que ele se expõe publicamente, ele é o provedor, e a mulher é a responsável pela procriação, pela educação, pelos assuntos familiares. Certo? E o que acontece? Isso é uma questão cultural, uma questão nas escolas também. Tá? Aqui na minha cidade, eu não vivenciei essa época, mas aqui tinha, quando você entra, você vai à praça, tem um grupo na praça, que é assim, estava escrito assim, meninas de um lado e meninos, estava escrito para o povo, para a população que anda na praça, vê a escola, escrito assim, meninas de um lado e meninos de outro, porque tinha essa separação. Então, o que eu sempre bati, o que a Maria da Penha sempre fala, que tem que haver uma ruptura disso, ou seja, na família, a família começar, e como são as mulheres que criam, as mulheres têm que começar a criar os homens, para que os homens também assumam a responsabilidade de criar os filhos dele e não jogar só na responsabilidade da mulher. Como a mulher também tem que ter o incentivo para também ela buscar o sustento da família, para eles dividirem tanto a parte do sustento quanto a parte de educação dos filhos. E ela fala muito que essa questão deveria ser, eu também sempre bati nisso, deveria ser introduzida nas escolas, mas desde assim, o primário, desde o ensino fundamental. Sim. Até as universidades, mas desde o ensino fundamental. Que isso também tem que ser colocado na escola, tem que ser colocado na rede pública. Inclusive, quando o Brasil foi condenado no processo da Maria da Penha, no Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos, da OEA, uma das recomendações, no caso da decisão da Maria da Penha, foi que justamente que o Brasil
tivesse leis específicas de violência doméstica, que não se tinha, tá? Se aplicava até então a famosa Lei 9.099, que nós já falamos outra vez, e a violência era considerada crime de menor potencial ofensivo, e também que se colocasse a questão de gênero, de educação da questão de gênero, no ensino, desde o ensino básico até o ensino superior. E é uma coisa que nós não temos no país. Não, e é importante... Falta isso no país. Pode falar. Não, é importantíssimo isso, essa questão da educação. A gente sabe que é a longo prazo, mas que é o que vai deixar a sociedade menos doente, até porque tudo é motivo para matar as mulheres e culpá-las. Porque, por exemplo, essa que morreu pela torcida, né? A torcida de um time e de outro. E também a própria mulher, assim, a sociedade ameniza os pais que abandonam seus filhos materialmente e emocionalmente, mas são muito cruéis com as mulheres que, por acaso, têm suas dificuldades e que querem também, apesar de mães, viverem suas vidas. Então, assim, o pai pode sair e a mãe não pode. Por exemplo, agora, graças a Deus, está mudando isso, mas em vara de família a gente enfrentava, que se a mãe fosse vista pulando o carnaval lá, ela tem direito, desde que ela tenha deixado as crianças seguras, alimentadas, e ela também tem o mesmo direito. Só que aquele pai não participa, não vem visitar, não pega, só que depois massacra essa mulher, e o cara muitas vezes não dá nada, como acontece muitas vezes também em questão de pensão alimentícia, e ele é um pai, como dizer, elas são órfãs de pais vivos, né? Seja emocionalmente ou patrimonialmente. E é uma tristeza. A mulher é sempre condenada. A tentativa de se culpar, né, a mãe e a mulher é muito grande ainda na nossa sociedade. E é contra isso que nós estamos lutando, né, doutora? Nós temos o nosso tempo. Eu ficaria mais de uma hora, mas já deu aqui. Quanto tempo ainda tem? Não tem mais um restinho ou não? Tem quanto tempo aí? Não tem mais. Por isso que estamos sempre, porque não temos mais tempo em relação... Meu Deus, já passou uma hora. Já, com certeza. E aí nós temos vários assuntos bons, e essa análise da situação da Maria da Penha, certamente, nós temos ainda violência psicológica que não está tipificada, muito embora ela já seja para medida protetiva. É a principal. Da lesão corporal, que a gente até falou, que a juíza a Annelisa Schmidt Ramos também, que já tem essa tese, tem até o livro dela aqui, que é Uma Luz no Fim do Túnel, mas a violência psicológica está ali no rol para medida protetiva, mas a condenação ainda é bem ínfima diante do que se pode ser feito, né? É uma luta que a gente tem uma bandeira. Né? Eu queria que a doutora falasse um pouquinho mais, finalizasse a sua ideia, porque o nosso papo é tão bom que a hora passa e a gente não consegue. Boa! Né? Mas é bom que volta sempre, né, doutora? Volta sempre. Vai ser um prazer, mas olha, só voltando, doutora, o que acontece? O que eu falo? O número de violência, principalmente de feminicídio, nós tivemos 5 feminicídios no Natal, doutora, isso eu não esqueço. Natal de 2020, nós tivemos 5 feminicídios dos que ganharam a mídia. Né? Fora os que existiram e que não chegaram na mídia. Os que ganharam a mídia, nós tivemos pandemia também, né? Aumento na pandemia. Mas por quê? Há um aumento na pandemia porque as pessoas agora ficam no mesmo ambiente e tudo aquilo que elas tentavam disfarçar, viviam muitas vezes de aparência, e aquilo que elas tentavam disfarçar vivendo de aparência, agora se torna real e não tem como disfarçar. O que eu falo para as pessoas? As mulheres nunca podem esquecer que elas são vítimas. Elas não são culpadas. E vítimas, elas vão ser vítimas sempre. Você não tem culpa se seu marido te ofende, se seu marido te agride. O problema é dele. Você não é culpada disso. Não fique perguntando o que você fez de errado, o que você não fez de errado. O problema é que você existe e a pessoa tem alguma psicopatia que incomoda o fato de você existir. Sim. Não, a sua luz brilha e as trevas não gostam, né? Assim, eu penso. É a famosa o sapo e o vagalume, é a famosa cobra e o vagalume. A cobra vai comer o vagalume fala, por que você vai me comer se eu não faço nem parte da sua cadeia alimentar? A cobra fala para ele, porque eu não suporto o seu brilho. Exatamente. Então, as mulheres têm brilho, um marido ou companheiro não suporta e depois querem colocar a culpa. Então, você é vítima, continue sendo sempre. Tenha consciência que você é vítima. Nunca deixe que ninguém inverta isso na sua cabeça. E tenha orgulho de ser mulher. Porque, doutora, a mulher, ela é a base, mas ela é a base. Porque a senhora falou, quando separa, o marido pode fazer o que ele quiser e ela não pode. Senão ela é considerada a mãe má, ainda vão dizer que, viu, olha, por isso que ele separou, porque olha como é que ela é.
Então, você tem que viver, você tem direito de viver a sua vida como mulher, você tem direito de ser feliz, cuide dos seus filhos, mas você tem o direito de ser feliz e não tenha vergonha de ser mulher. Eu acho que não existe coisa melhor no mundo do que ser mulher. Sim, somos todas livres, e livres para decidir o que quisermos e ir onde quisermos, e estarmos onde o nosso coração manda, e de uma forma realmente livre. E talvez essa liberdade sempre incomode, né? Então, eu brinco com as minhas Muito. filhas e falo assim, somos loucas, sejamos todas loucas, mas sejamos livres, porque a loucura desta forma, que é defender a você, defender seus filhos, é que te mantém viva. E se isso incomoda alguém, sinto muito, não é não? Eu acho que tem que ser assim. Obrigada, doutora, mais uma vez. Um beijo, gratidão. Eu que agradeço, doutora. E volte sempre com esses temas maravilhosos. E nós vamos fazer também lives em relação a isso, porque o pessoal gosta de participar e pede muito, e nós já fizemos 2, e eles sempre têm pedido. O nosso tempo, assim, nem sempre está um pouquinho apertadinho, mas eu prometo um pouquinho apertado. Um tempinho E, doutor, uma live. Pode falar. eu quero fazer um convite para a senhora, porque nós tivemos alguns problemas técnicos, mas o Descomplicando Direito com a Ju vai sair agora no final de fevereiro, comecinho de março, e eu faço questão da participação da senhora nesse programa, nesse quadro, Descomplicando Direito com a Ju. Sim, temos muita coisa para descomplicar, viu, doutora? Eu já tenho um elenco ali de uma situação elencada para poder me ajudar, até com as assistidas também, porque cada dia é um flash, eu brinco, e cada dia é um problema diferente. É engraçado, eles se repetem, mas cada caso concreto tem a sua peculiaridade. É um caso. Né? Eu agradeço muito, estamos juntas sempre, e assim, Nós aqui agradecemos. Por aqui. Tá? E o pessoal vai gostar de todo meu. Que ainda tem live, porque eles gostam de participar também, não só de assistir. Tá? Um beijo.